Aí você falou, se você tem maus pensamentos, depois passa pro coração, né? Mas entre você pensar e passar pro coração, você tem que fazer alguma coisa. Pra ir pro coração, né? Mas às vezes só de você estar pensando, se você não faz nada, isso também não vai pro coração? Se você não faz nada, já está fazendo alguma coisa. Nada. Já é uma ação, o nada. Mas você está pensando também. Então, Né? você está falando pensando em coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. É. Então, fazendo coisas ruins, aí você não faz nada. Vai passar pro coração. Porque primeiro pensamento, depois ação e vai pro coração. Uhum. Mas e se não tiver essa ação, não vai pro coração também? Não pode ir também? Vai. Porque a falta de ação já é uma ação. Você decidiu não fazer nada. Então você não está fazendo nada. É uma ação não fazer nada. Então vai passar para o coração. Por isso que resolver é importante. Às vezes você magoou uma pessoa. E você está lá pensando, não, eu quero pedir desculpa, mas a pessoa não quer nem me escutar. Você arrumar um meio para pedir essa desculpa. Você teve uma ação, por mais que a pessoa não aceitou a sua desculpa. Porque você está expressando, não é aquilo que você está pensando. Então ali você está passando o quê? Boas coisas para o seu coração. Então a ação é fundamental para a gente transmitir para o nosso coração. Se nós formos pensar o amor é um sentimento ou o amor é uma ação? O amor é uma ação. Ele não é um sentimento. Vai passar a vida toda do lado dela falando que ama, não fazendo nada. Ela vai acreditar em você? Vai? Não. Às vezes você vai passar a vida toda, nunca vai falar para ela que ama, mas está sempre fazendo algo provindo do amor. O amor é uma ação. Então nós temos que agir para ele passar para o nosso coração. Então a ação constrói o sentimento. Pensamento, ação, aí vai para o coração. Por isso que a gente tem que pensar sempre assim, vamos fazer algo juntos em benefício de algo. O que nós estamos fazendo? Construindo nosso amor. Eu gostei de você, me apaixonei por você e quero você eternamente na minha vida, porque eu já te amo. E nós não fizemos nada, é validade. Pode colocar a prazo de validade. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Porque você falou de antepassados, então tudo aquilo que a gente está vivendo, eles também estão vivendo, né? Estão com a gente, né? Então, aquilo que a gente está pensando está fazendo ou bem e mal para a gente mesmo, mas ao mesmo tempo está afetando os nossos antepassados. Então, se tudo aquilo que a gente pensa não é só pra gente, as consequências que vão gerar esses nossos pensamentos. Está ligado aos nossos antepassados. Agora também é um pouco complexo isso, porque nós temos que pensar o seguinte, nós não sabemos que tipo de antepassados nós tivemos e que nível que eles estão. Então, o antepassado que vai estar mais próximo de você é de acordo com o seu nível. Essa é a primeira visão que nós podemos ter. Às vezes você tem mais ligação com a sua mãe do que com o seu pai. Aí os dois já foram para o mundo espiritual. Então, quem vai estar mais próximo de você é sua mãe. Mas você quer ajudar o seu pai. Então, você vai ter algo mais canalizado a ele para poder ajudá-lo.
né? Porque são vários níveis. Até no mundo físico não é diferente. Vamos supor que seus 4 avós estejam vivos. O nível de relação que você tem para com eles é diferente. Tem uma avó que é mais próxima, a outra não é tão próxima. É igual. Mas você quer que os 4 estejam próximos. Então você tem que visitar mais aquela que está mais distante. Não, olha, aquela avó lá está mais longe do que a outra que é mais próxima. Mas você só gosta de ir na mais próxima, na que você se sente melhor. E a outra vai ficar mais distante. Então, se você quer os 4, você tem que deixar aquela que está mais próxima, conversar com ela para ela entender e buscar a mais distante. É igual. Não é que todos os nossos antepassados estão próximos da gente, vai de acordo com o nível. Tem antepassado que está próximo de você de acordo com o seu nível. Aí aquele lá vai poder te ajudar mais. Mas a que estiver mais distante e você também não está conectada com ele e não quer ajudar, não tem como você ajudá-lo, atraí-lo e, consequentemente, lá na frente você receber ajuda. É igual ao mundo físico, não é diferente. Né? Pelo pouco que eu sei, não é? Você está mais próximo de uma avó do que a outra. É ou não é? Então, se as duas foram para o mundo espiritual, qual que está mais próximo para querer te ajudar? Através de vários motivos. Você não tem dúvida. E a outra avó? Né? Eu vou fazer a pergunta e você pode reformular a pergunta. Sim. Você falou de nós temos uma raiz, né? Então, a nossa herança, muito daquilo que a gente vive no dia a dia, nossas dificuldades, e muitas dificuldades e muitas facilidades que nós temos, o que é mais fácil para a gente fazer. Então, pode ser também que esteja ligados a eles. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade, algo que é muito difícil para mim, pode ser algo que eu herdei. É boa pergunta. Olha que interessante. Nós, sobre essa questão de espiritualidade, nós tem determinadas pessoas que têm muita dificuldade de aceitar a herança espiritual. Como é o caso a pergunta que ela fez. Nós herdamos. E a herança é um fato. Por exemplo, por que eu tenho um cabelo assim tão careca? Por que eu sou assim? Eu herdei. Não herdei do vizinho. A não ser se o vizinho for meu pai. Eu herdei dos meus antepassados. Aí eu perguntei para minha mãe, mas por que eu sou careca, mãe? Meu pai é cabeludo. Meu pai tinha muito cabelo. Tanto é que o meu irmão mais velho tinha bastante cabelo. Meu outro irmão também. Mas eu, o Carlinho e o Toninho nascemos não, foi cair no cabelo. Mas nós pegamos a parte da minha mãe. O pai dela era careca. E o meu tio realmente, irmão dela, todos os irmãos dela, todos os meus tios por parte de mãe, todos são assim. Então não tem herança genética? Podemos negar? O sangue. Nós herdamos. Então, N tipos de herança. Por exemplo, né? Eu sei que sua mãe é muito rica. Aí ela vai deixar a herança para os filhos. Não vai deixar para mim. Eu vou reivindicar a herança? Não vou reivindicar. Ela vai deixar a herança material para os filhos. Se é muita herança, os filhos querem, né? E se é dívida, os filhos vão querer? Ah, não. Interessante. As coisas boas todo mundo quer. Mas, então, ou seja, existe a herança genética, que aí herda os costumes, herda o lado físico. Existe a herança material. E por que a gente não pode falar em herança espiritual, gente? A forma de pensar, será que a gente não pensa como os nossos antepassados? De se comportar? Claro que herdamos.
Então tem sim a herança espiritual, que nós podemos chamar a sorte ou azar, porque os nossos antepassados fizeram muitas coisas boas, é claro que nós vamos herdar. Tudo vai dar certo na nossa vida. Fala, nossa, é assustador. Como as coisas foram assim, ó. Tum, 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 tum. Como? Claro, eu não fiquei parado, sentado. Eu fui buscando e as coisas foram acontecendo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já trabalhava de office boy. Aí um colega meu falou assim para mim, olha, aquela empresa está precisando de office boy, mas só que era boy interno, e ganhava o dobro que eu ganhava. Eu falei, vou lá, mas eu já trabalhava. Aí cheguei lá na entrevista, lá o gerente falou assim, tô vendo aqui sua ficha, você trabalha? Você veio aqui? Mas você trabalha? Eu falei, eu vim, quero ganhar mais. Aí, mas por que você quer ganhar mais? Eu falei, não, quero ajudar minha mãe. Realmente queria ajudar minha mãe. E quantos outros foram lá e não estavam trabalhando? Ele não pegou eu? Eu pensei que não ia pegar, vi um monte de moleque lá fazendo entrevista, mas pegou eu. Tem lógica nisso? Não tem. Ah, tive sorte. É claro, tive que fazer alguma coisa. Então, as coisas foram acontecendo. Eu falo assim, nossa, teve um ano que eu repeti de ano, viu, gente? Mas ao longo da minha história, eu vi que aquele ano que eu repeti foi importante para eu encontrar determinada pessoa no outro ano, que mudou completamente a minha trajetória de vida. E se eu não tivesse repetido, será que eu ia encontrar essa pessoa? Ah, mas isso é um acaso. Será que não existe uma força ali? Né, que as pessoas falam, foi Deus, foi Jesus. Eu falo meus antepassados. Não estou desmerecendo, pelo contrário. Eu estou até tirando o peso de Jesus, porque eu quero mais ajudar Jesus do que pedir ajuda. Então, vai acontecendo coisas na nossa vida, você fala assim, nossa, por que você veio para o Japão? Por que determinada coisa aconteceu? Será que... Então, a herança espiritual, eu acredito, e pela minha experiência de vida, ela existe. A minha mãe queria ser freira. Meu pai foi lá e tirou minha mãe de Jesus. Que as freiras falam que são noivas de Jesus, né? Meu pai foi lá e tirou minha mãe de Jesus. Conquistou minha mãe. Minha mãe deixou Jesus e foi viver com meu pai. Casaram. E eu, quando tinha a mesma idade que meu pai, eu conheci uma pessoa que, no mesmo linguajar, também queria ser freira. Que também queria ser noiva de Jesus. E eu queria, porque queria tirar essa pessoa de Jesus para ficar comigo. E isso foi muito forte, muito forte. E eu não sabia que era a mesma idade que meu pai passou com a minha mãe. Então eu estava passando a mesma coisa que meu pai. E eu fui perguntar para minha mãe como é que foi a história deles. E quando minha mãe falou isso, eu vi que se eu tivesse outro tipo de atitude, eu ia ajudar muito meu pai. A partir do momento que eu pensei nisso, eu criei uma força muito grande. Para mim ela era tudo. Então, seja na linguagem religiosa, espiritual, eu estava deixando Deus por ela. Mas para o meu próprio crescimento espiritual, é importante primeiro ter um crescimento para depois encontrar a pessoa. Vamos supor que o meu pai não se preocupou com o crescimento, ele quis a pessoa. Minha mãe também não se preocupou com o crescimento, ela quis meu pai. Eu percebi isso, que Deus era mais importante que ela. E aí eu tomei a decisão, falei, não é ela, é Deus. Quando eu tomei essa decisão, é como se eu nunca tivesse sentimento por ela. Assustador isso, mas aconteceu comigo. No outro dia, eu era livre, fiquei livre, criei uma força e hoje essa pessoa existe até hoje na minha vida, é uma grandíssima amiga, a gente até brinca, né? Da nossa história, e às vezes ela fala, ali eu senti que eu ajudei meu pai. Não que meu pai errou, nós temos decisões na nossa vida. E aí, vamos supor, eu pude ter uma ligação com meu pai
de uma forma muito especial. Mas foi difícil para mim. Foi difícil porque eu tinha 3 decisões a tomar. Deixar os meus pais para viver para Deus. Deixar o meu trabalho, que eu já estava há 7 anos naquele trabalho, que é voltado ao lado financeiro. E ela era mais difícil. Deixar minha mãe não foi tão difícil. Deixar o trabalho não foi tão difícil, mas ela não conseguia. E foi quase por causa dela que eu não consegui. E por aquele caminho que eu sabia que era o caminho que fazia sentido a minha vida. E quando eu consegui, eu criei uma força muito grande. Ali eu lembrei do meu pai. Então, assim, a gente usa esse termo restauração, tipo, eu fiz o inverso que meu pai fez. Em vez, meu pai tirou alguém do lado de Jesus, que estava servindo Jesus, para trazer para ele. Eu não tirei essa pessoa. Eu pensei em ajudar Deus do que pensar em mim. Então, aí eu senti que eu estava ajudando meu pai. Eu senti assim, meu pai ficou muito orgulhoso de mim naquele momento. E eu não perdi a pessoa. A gente pensa que perde as pessoas, a gente não perde ninguém. Quando a gente ama de verdade, a gente não perde ninguém. Já se passou 30 anos. E Deus mostrou para mim que eu não a perdi. Olha que incrível isso.